Olá, muito boa noite a todos que se disponibilizaram a estar conosco na noite de hoje. Nós vamos hoje vibrar, por dois companheiros que estão internados devido ao Covid, precisando muito das nossas vibrações, das nossas orações, que são os companheiros Ávila e Selma, participam na nossa casa há muitos anos e estão precisando das nossas orações. Então, nosso encontro hoje é pensando neles e todos aqueles que se encontram, num leito de hospital ou em casa se recuperando, que nós possamos estar juntos nesse momento, de tristeza para muitos, e muitos desencarnando, nosso companheiro Líbio Magalhães, que também participou da nossa casa durante muito tempo. Então, que nós possamos, na noite de hoje, lembrar desses companheiros e na hora que a gente for dormir, antes de fazendo a nossa prece, que a gente pense neles. Bom, nosso encontro de hoje falará ainda sobre o capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E hoje o Marcelo Berlim, vai trazer o nosso estudo com os itens de 8 a 12, tratando de dois subtemas, que é a lei de amor e o egoísmo. Então, nós vamos tratar desses assuntos, então que estejamos atentos, vigilantes em nossos pensamentos e contribuindo com o nosso companheiro. Ele vai fazer a leitura de abertura e a prece inicial. Nascendo escabrosa. Carta de Paulo aos Hebreus. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. As palavras do Senhor não se reportam somente à sustentação da vida física na subida pedregosa da ascensão. Muito mais do que o pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam por vezes aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Existem momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sobre o manto noturno, embora guardemos fonte de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro das nossas inquietações. O Todo Misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegado à treva das nossas indecisões ou desapontamentos. Assim como faz brilhar a estrela fulgurante no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossas ideias convicções novas, aspirações mais elevadas, a fim de que o espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade, nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Jesus querido, obrigado pela oportunidade, Senhor, de falar do Teu Evangelho, mas ensina-me a vivê-lo, Senhor, no meu cotidiano, para que as minhas palavras, Senhor, não soem sem eco. Ajuda-me, Senhor, a me transformar no homem de bem, aquele prometido pelo Evangelho, se seguirmos, Senhor, as Tuas indicações. Que esse Teu Evangelho, de bússolas vivas, Senhor, nos oriente ao melhor caminho. Jesus, rogamos pelos nossos amigos que passam dificuldades em função da doença. Selma e Ávila, acolhe-os, Senhor, junto ao Teu peito, com carinho desvelado, a fim de sustentar-lhes, Senhor, nessa hora de provação íntima. Sabemos, Senhor, que nada acontece sem a Tua permissão. Mas te rogamos, Senhor, a melhora do corpo físico. Queremos também, Senhor, pedir por nosso amigo Líbio Magalhães, companheiro de muitas horas na nossa casa, trabalhador, dedicado, que ele possa, Senhor, regressar ao plano espiritual, recebido pela nossa querida amiga Carmelinda, Neuzi
e todos aqueles outros que o precederam. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essa passagem, esse momento. E assim te dizemos obrigado por mais essa noite e por mais essa oportunidade. Fica, pois, conosco, Senhor, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, Jaque, podemos compartilhar agora? Podemos sim. Podemos, então, acho que esse aqui. Ok. Vamos aqui aumentar. Meus amigos, hoje ficou com a nossa responsabilidade o Evangelho segundo o Espiritismo, dos item 8 ao item 12. É interessante notar que vai falar de Lázaro, Samson e Fênelon. E eles vão tratar da lei de amor, mas vão trabalhar uma dualidade, né? Vão falar da lei de amor e vão falar de reencarnação. Mas eles vão tratar da reencarnação, a gente vai querer aqui, né, botar uma nossa pitada aqui de tempero, né? De como que essa lei da reencarnação demonstra um amor profundo que ele tem por nós, que se não fosse a lei da reencarnação, a gente não conseguiria alcançar, né, os páramos onde Jesus hoje está, e um dia a gente vai caminhar para lá, tá bom? Então a gente vai bater um papo sobre isso. Vamos lá do amor ao egoísmo. Eu começo assim, ó. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E aqui, Lázaro, quando ele diz que o amor resume, ele dá uma resumida mesmo. Mas a gente vai precisar destrinchar um pouquinho, a gente chama de fazer a engenharia reversa, de como é que a gente consegue chegar nesse sentimento de amor. Eu acho que a coisa mais possível, né, que a gente pode chegar do amor verdadeiro, a qual o Evangelho trata, é o amor filial, visto que ele não tem nenhum tipo de mácula. E aí ele dá continuidade. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando um pouco mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. E é o amor. E o amor é o requinte dos sentimentos. E aí está aqui, né? O amor é o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, revelações sobre-humanas. Olha só, esse é um amor que ele fala aqui que ele transcende, que ele está transcendendo. Ou seja, das coisas que são sobre-humanas. Como é que a gente consegue ver o sobre-humano? Não é com o olho terreno, é com o coração e o sentimento. É quando a gente se permite entrar na casa interior, nas nossas orações, nas nossas meditações, ali a gente vai ter um pouquinho sobre essas revelações. Há quem diga que a oração é quando a gente fala, e a meditação é quando a gente ouve. Então, é nesse momento que a gente vai estar em relação, entrando em contato com o divino. Ok? Aí, a gente vai dizer o seguinte, a lei de amor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olha que legal. A gente começa a substituir o personalismo, ou seja, o eu pelo nós. E ele extingue as misérias sociais. Por que o amor é capaz de extinguir as misérias sociais? É porque agora a gente trata o outro de igual para igual. As nossas relações já não estão mais vinculadas aos interesses, não estão mais vinculadas ao poder temporal. A gente ama de várias formas, mas quando a gente vem para o amor verdadeiro, a gente unifica. E ele diz assim, de todos aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. E aí vem o seguinte, né? Quando ele diz assim, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se,
e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Queria ouvir aqui um comentário da minha amiga Carmen. Carmen, o que você interpreta aí quando Jesus pronunciou essa divina palavra, que os povos e os mártires descerão ao circo? Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. No dia que a gente for capaz de experimentar o amor, né, pleno, como que Jesus sentia por nós, a gente só vai entender isso de fato quando a gente tiver a capacidade de experimentar, nem que seja de longe, esse amor, né, sem medida, esse amor do tamanho do amor do Mestre, que ultrapassa todas as fronteiras, que transcende o que é material. E aí ele vai tocar o nosso coração. Por isso é que toda a doutrina espírita nos ensina que o amor nos preenche. Quando a gente for capaz de amar dessa maneira, nós vamos ter alcance, né, disso tudo que está sendo tratado aqui. Eu queria fazer um... Não, só porque, por enquanto, o nosso amor ainda é um amor contaminado, né, por esse egoísmo que ainda tem dentro de nós. E a gente só ama com mais profundidade. Você até falou do amor filial. A gente ama os filhos da gente de uma maneira... A maneira mais profunda que a gente consegue amar são aqueles nossos amores mais próximos. Mas quando o nosso amor tiver esse alcance, nós vamos tocar os corações de verdade. Nós vamos fazer com que as pessoas sintam. O simples mencionar desse amor vai ser capaz de transcender e alcançar o coração daqueles que sofrem. Porque nós vamos interagir com eles, nós vamos sair do personal, como estava falando ali, e nós vamos passar para o nós vamos alcançar a alma do outro. Nós vamos estar prontos para esse amor fraterno que o Mestre quer de nós, esse amor ágape. Eu penso que é mais ou menos por aí. Perfeito, Carmen. E eu queria fazer uma abordagem também pontual, né? Acredito aqui também que quando eu falo que os mártires, ébrios de esperança, quem são esses mártires ou quem foram? Porque nós temos os trabalhadores da primeira hora, da segunda hora e da última hora. Então, aqueles que nos precederam, né, eles vieram ao circo, né? Que circo é esse? A um mundo cheios de esperança, reencarnaram, trazendo a boa nova e foram passando. Quando a gente vai ler o livro, aquele livro que é do Divaldo, onde ele fala que tem uma reunião da Federação Espírita, acho que é um congresso aqui, e ele cita que existe um outro congresso lá no plano espiritual. E lá está reunido uma série, Alzira Zaru, Anita Garibaldi, que estariam já programados para reencarnar agora, para fazer também esse upgrade do nosso planeta. Então, todos esses mártires do passado, os mártires que agora estão reencarnados, e aqueles que se dispõem a ser mártires dentro das suas proporcionalidades, eles ficam esperançosos. Por quê? Uma vez ouvindo Jesus, sincero e honestamente, você começa, então, a trabalhar o seu amor íntimo a ponto de que você transborda para o amor no coletivo. Agora, amar não é uma coisa fácil. Posso falar só mais uma coisinha? Pode. Ao sentir a grandeza desse amor do Mestre, eu penso assim, que esses mártires, aqueles que sabiam que iam sofrer o holocausto, eles se predispõem tranquilamente, serenamente ao sofrimento, porque eles vêm para exemplificar esse amor, e eles vêm serenos porque sabem, né, da grandeza desse amor que sana, né, qualquer dor, que sana qualquer medo, qualquer temor, porque eles conseguem apreender esse significado. Quer dizer, se você vem para passar por uma prova muito difícil, como os grandes mártires que foram
exemplo, né, que foram tiveram missões, né, de dor. Ele tem que vir coberto, forrado, né, por essa certeza desse amor do Pai que Jesus trouxe, né? Mais ou menos por aí. Bacana. Obrigado, Carmen. Vamos lá, Júlio, para falar e depois você continua aí, por favor. É muito interessante, né? Falar de amor é sempre alguma coisa muito interessante. Falar do amor que Jesus falava para nós a respeito dele é mais interessante ainda. A Carmen fez uma colocação muito interessante que eu diria o seguinte: quando nós atingirmos um nível, quando o amor estiver em nós, no nível em que Jesus menciona ali, vai ser a extinção das misérias humanas, ela se dará, penso eu, por conta até daquilo que vai exalar de nós, porque o amor passa a sair de nós. Onde quer que você esteja, você promove uma mudança no ambiente, você leva uma sensação diferente. Tem pessoas que hoje, na nossa pequenez, já conseguem promover uma mudança no ambiente quando elas chegam. Temos pessoas que têm um ânimo, uma presença de espírito, um magnetismo que já muda alguma coisa. Imagine quando nós chegarmos a esse nível. Isso vai sair de nós, né? Vai ser muito interessante. Era isso que eu queria falar, fazer essa colocação aí. Jaque, eu queria que você preparasse o vídeo do Rossandro aqui, né? E aí, gente, uma pergunta, né? Por onde começa o amor? Dificilmente a gente começa amando, porque não é assim que funciona no mundo das relações. Salvaguardadas as devidas proporções do amor filial, o amor não começa pelo amor. E aí a gente vai trazer o Rossandro para falar um pouquinho disso, ok? Preciso que você descompartilhe, tá? Para eu poder compartilhar. Perfeito. 16 anos. Cheguei para minha mãe e disse: eu vou para Micarande, um carnaval fora de época na minha cidade. Ela disse: não vai. Eu disse: vou. Vai não, vou. Meu avô vai dar o abadá. Não adianta. Aqui quem manda sou eu. Tem nada não, só faltam 2 anos. Ela disse: para quê, meu filho? Eu vou fazer 18, quero ver se você vai me impedir. Ela fez: não muda nada. Aqui em casa, eu pagando as contas, não muda nada, meu filho. Aqui é a minha casa, aqui é a minha lei. Vai ser do meu jeito, enquanto você ficar aqui. 40 anos, eu vou dizer como é que é. Quer fazer diferente? Paga as contas. Disse ela: a senhora ainda acha que eu vou lhe amar, né? Ela disse: quem disse a você que eu preciso do seu amor? Aí eu fiz a carinha do emoji. Mãe, você não precisa do meu amor. Amor é uma escolha, meu filho. Eu, por exemplo, eu lhe amo. Nada do que fizer muda isso. Se você um dia vai me amar, só o tempo vai dizer. Para agora, respeito. É bom e eu gosto. Estamos conversados? Eu bati a porta do quarto, passei 7 dias sem falar com ela. Ela passou 1 mês sem falar comigo. Entenda, ela ficou no lugar de mãe, não de amiguinha. Claro, depois de 1 mês eu queria um olhar da minha mãe, né? Naquele mesmo ano, 16 anos, eu passo no vestibular, vou fazer psicologia. Estou lá pagando disciplina sobre cargas afetivas, escalas de afetos. Amor, sentimento mais sofisticado da experiência humana. De tal modo que somente os seres humanos podem sentir. Mas sua sofisticação implica que para que ele aconteça, tem que ter como precursor a ele outros sentimentos. De modo que somente mais adulto é que você sente ele plenamente. Assim, o amor só pode ser conquistado se antes o objeto de amor tiver sido objeto de respeito e admiração. Quem não é respeitado e admirado jamais será amado. Pergunta para a geração moral e cívica. Vocês lembram dos pais da gente perguntando assim:
Meu filho, você me ama? E bem inseguro, perguntando com muito medo da resposta: ama mais a mamãe ou o papai? Vocês lembram disso? A gente deixou de amar esse povo. A geração do passado nunca se preocupou em ser amada, mas jamais deixou de se fazer ser respeitada. E com isso conseguiram o amor e o respeito. Bom, gente, quando a gente pergunta, né, sobre por onde começa o amor, começa aí, né? Eu trouxe o Rossandro para dizer o seguinte: a gente só ama o que conhece, só ama o que respeita e só ama o que admira. Isso é um fato. Fora isso, a gente se apaixona, a gente gosta, a gente admira, mas o amor é alguma coisa muito mais profunda. Como ele mesmo diz, é um sentimento extremamente sofisticado. E aí eu quero trazer agora aqui, vou compartilhar, se ninguém tiver nada para falar. Eu queria dizer para o Júlio que esse negócio aí atrás dele, isso me incomoda, entendeu? Não sei se dá para tirar o Júlio daí, né? Esse coqueiro balançando, ou sou eu que vejo? Não, né? E aí o Rossandro vai dizer aqui para a gente o seguinte: olha, o amor é um sentimento mais sofisticado da existência humana e o respeito e a admiração são os pré-requisitos para o amor. Em outras palavras, se você não é respeitado, não é amado verdadeiramente. Então, é preciso que a gente respeite as pessoas, que a gente admire o ser humano na totalidade, como irmão, fratelo, né? Ou seja, de fraternidade, de irmandade. Se a gente não admira isso, essa criação de Deus, se a gente não aprende a respeitar as diferenças, como eu vou amar alguma coisa que eu não respeito? Então, é muito importante que a gente consiga viver essa harmonia em relação à criação divina. E aí tem uma coisa muito legal, né? O que vai acontecer? Nós vamos trabalhar amor e reencarnação. E aí eu quero fazer aqui uma pergunta, já que eu queria que você preparasse aquele vídeo dos Amigos da Luz. Eu vou aqui fazer uma consideração e a gente vai entrar nele, eu vou descompartilhar. Vamos A só Carminha supor, Tereza. Desculpa, Marcela, a Carminha está com a mão levantada, aí você vê em que momento que ela pode fazer a consideração dela. Pode fazer agora, Carmen. Queria fazer uma provocação. Se a gente só ama quem a gente respeita e admira, como é que a gente vai conseguir amar os inimigos como Jesus mandou? Isso é bom, Carminha. Mas mais lá para frente um pouquinho. Tá bom? Então tá. Mais lá então guarda aí. Um pouquinho. Guarda aí. Mais alguém levantou a mão? Mais alguém levantou a mão? Não. Não? Tá. Então agora a provocação é minha. Tereza, Fabrício, essa turma boa aí, tendo sido você que fez as opções desta encarnação, a pergunta é: você está satisfeito? Vocês estão satisfeitos? Tereza, com tudo que passou, está satisfeita com as opções que foi feito? Tendo, né? Tá entre aspas aí, tá bom, pessoal? Tendo sido você que fez essas opções, você está satisfeito com as opções que você fez? Era bem isso mesmo? Boa noite a todos. Eu acredito que está no percurso normal do que eu tenho pedido. Não tenho insatisfação nenhuma. Pelo contrário, eu sempre digo que eu precisei ter as pessoas que eu tive na minha vida quando criança e adolescente e passar por tudo que eu passei para crescer. E realmente eu estou até hoje agradecendo toda essa turma que já passou para o outro lado, né? Então, isso não... E estou satisfeita, sim.
estou satisfeita. Ok, muito bom. Alguém mais? Alguém mudaria alguma coisa? Eu queria ter mudado aqui, se eu pudesse voltar lá no plano espiritual, queria ter acrescentado alguma coisa, mudado alguma coisa, retirado. Alguém mais? Não? Então tá bom. Amiga, compartilhe o vídeo aí, por gentileza. Vamos ver se foi mais ou menos assim que a gente fez antes de reencarnar. Gostei do cabelo, viu, Tereza? Tá ótimo. Só queria te dizer, Marcelo, antes de botar o vídeo, que inveja é um dos pecados capitais que você vai falar. Lembrou, né? Você vai falar sobre ele. Eu nem sei se vai ser o primeiro. Papai, eu quero reencarnar. Ô, minha filha, você faz muito bem. Eu quero reencarnar, é muito rica. Muito rico, você não reencarna bem. Por que, papai? Com dinheiro tu vai ficar avarenta. Briga com os outros por causa de um vintém. Papai, eu quero reencarnar. Ô, minha filha, você faz muito bem. Então eu quero reencarnar, é muito pobre. Muito pobre, você não reencarna bem. Por que, papai? A pobreza vai deixar você revoltada, vendo os outros ter o que você não tem. Ah, tá. Papai, eu quero reencarnar. Ô, minha filha, você faz muito bem. Eu quero reencarnar muito bonita. Muito bonito, você não reencarna bem. Por que, papai? Com a beleza você só vai pensar no corpo, viver malhando e tomando whey protein. Ah, tá bom. Papai, eu quero reencarnar. Ô, minha filha, você faz muito bem. Então eu quero reencarnar, é muito feia. Muito feio, você não reencarna bem. Por que, papai? A feiura pra você não é novidade. Nessa prova você já se saiu, foi bem. Cara, pai, todas as provas que eu escolho, nada é bom pro senhor. O senhor quer que eu fique parado no tempo? Eu tenho de evoluir, eu quero ser evoluída, pai. É que o pai fica preocupado com você, filha. Medo de você sofrer, não passar bem nas provas. Ora, pai, preocupa não. Porque às vezes eu posso até errar, mas Nosso Senhor já foi na frente e deixou o exemplo. Já deu o caminho da roça, é só seguir. E eu sei que o senhor vai ficar aqui, vai tomar conta de mim junto com os amigos Pertuar. Cara, tá bom então, filha. Papai, eu quero reencarnar. Ô, minha filha, você faz muito bem. Eu quero reencarnar pra ser cantora. Pra ser cantora, você não reencarna bem. Por que, papai? 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 Eu canto, pai. Ai. Vai, filha, vai, filha, vai. Pode ir, vai. Vai. Hello, it's me. I've myself all I like to be. Tá bom, And já. pull Tá bom. over. Se deixar, o cara assiste tudo, cara. Muito bom. Que coisa legal, né, cara? E aí, eu acho que a gente passou por isso, né? A gente pediu uma opção de coisa, né? E o mentor disse, assim você não reencarna bem, não. Melhor você diminuir um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho ali. E foi, digamos assim, podando aquilo que a gente superlativou, né, antes da nossa encarnação. Então, vou compartilhar aqui, já que a tela eu compartilho de novo. Ah, que coisa boa. Muito boa essa música. Me fez lembrar o Zacarias, não é isso? Me fez lembrar o Zacarias, cara. O Espiritismo,
a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra no alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje de resgatar a matéria do homem. E aí essa partezinha, né? Estai atentos, túmulo vazio, mas principalmente patrimônio intelectual. Eu queria pedir o Júlio para fazer esse comentário aí, Júlio, por favor. É interessante, né? Patrimônio é tudo aquilo que a gente amealha, que a gente ajunta, né? No caso, patrimônio intelectual é um conjunto de coisas que a gente amealhou durante as várias existências. No caso que o Espírito está falando aí acerca do patrimônio intelectual, né? Que vai levar a conquista do seu ser elevado. Mas como levar essa conquista do ser elevado? Esse conjunto de informações que nós adquirimos, conhecimento, experiências, maturidade, isso vai constituir o nosso patrimônio intelectual. Mas e o patrimônio intelectual hoje é uma coisa muito observada nas empresas, nos empreendimentos, né? E a orientação é no sentido de que ele precisa ser gerido com sabedoria, precisa ser gerido de forma estruturada para levar a empresa ao crescimento, né? E ao reconhecimento e tudo mais. Então, a gente trazendo isso para a questão espiritual, o patrimônio intelectual também precisa ser, por nós, gerido com sabedoria para nos levar a essas conquistas do ser elevado. Eu vejo muito por esse viés aí, Marcelo, a questão do patrimônio, né? O patrimônio intelectual do espírito. É esse que vai ser mostrado para nós. É esse que é deslumbrado, que vai ser revelado às criaturas, vai ser revelado para nós nesse momento. Eu acho que é disso que a doutrina nos fala. E tem uma outra coisa, a reencarnação ela é trazida como uma das mais valiosas ferramentas exercitadas pelo amor divino. Porque a gente pode precisar de não só uma, obviamente, mas de muitas, de centenas de reencarnações, para que a gente possa, às vezes, se reerguer de um problema. E cada reencarnação traz consigo o seu aprendizado. É isso mesmo que você disse. E esse patrimônio intelectual que gera posteriormente um patrimônio moral só é possível graças à reencarnação. Entendeu? E aí eu vou dar aqui continuidade dizendo o seguinte, já não é o suplício que ela conduz o homem. Ou seja, já não é mais o medo, né, daquilo que não existe, daquilo que ele desconhece. Mas é o quê? Conduz a conquista do seu ser, do ser elevado e transfigurado. E aí tem um detalhe aqui, o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Aí eu queria pedir as considerações do meu amigo Francisco, por gentileza. Marcelo, a gente não consegue ver o slide todo. Boa noite a todos. Estão ouvindo, Jaque? Sim. Sim. Pode falar, Francisco. Marcelo. Estas palavras calam o mundo em nossos corações. Quando nós percebemos as condições nas quais nós, pelo menos eu, ainda
busco na orientação dessa doutrina maravilhosa ter alicerces para me visualizar essa situação da nação triunfante da morte. Porque nós sabemos que, eu sei que durante a minha trajetória de vida, os percalços por que passei e as barreiras que tive de saltar, me deixa muito clara o plano intelectual que estou adquirindo através dos tempos, inclusive pela caridade dos espíritos que me assistem, e, na verdade, ainda sou muito carente de adquirir muito mais informações a respeito dessa situação provindoura. Aqui eu tenho uma palavra de Joana de Anjos que fala: todas as criaturas têm consciência da lei de Deus, sabendo de que necessita para a própria felicidade. Os desmandos a que se pega, os abusos que perpetra, excesso a que se expõe, não lhe permitirão tranquilizar-se, porque escrita na consciência aquela lei superior, a seu turno, no momento justo, convocará o infrator ao reajuste de que ninguém se furta. Na realidade, essa palavra aqui dessa companheira amiga, que tem trazido tantos ensinamentos benéficos para a gente, me coloca na posição de continuar perseverando nessa doutrina maravilhosa para um dia ter noção dessa realidade que um dia eu vou enfrentar. Okay. Esse é o meu pensamento. Eu vejo que quando diz assim que o sangue resgatou o espírito, né? Aí eu entendo que são os grandes mártires que precisaram derramar sangue para deixar aí os seus legados, os seus exemplos, né? E isso resgatou tantos espíritos através dos seus exemplos, haja visto Cristo, né? E aí, depois disso, né, o próprio espírito tem hoje, ou seja, que resgatar da matéria o homem, ou seja, agora o conhecimento espiritual mais vivido, mais consolidado, precisa retirar o homem do seu excessivo apego à matéria. Então, eu penso que do resgate, né, dos mártires de ontem, que elevaram os espíritos, que elevaram o seu espírito e elevaram, né, o teor de entendimento, hoje esse entendimento já espiritualizado é que faz o caminho inverso, retirando o homem da matéria. Tereza, por favor. Eu não sei se eu tive uma visão um pouco diferente, mas eu imaginei o seguinte, eu interpretei assim: o sangue como essência divina da reencarnação. Sangue, vida, reencarnação. Para resgatar o espírito, que somos nós, através das experiências, e esses reformados, e nós reformados, com o objetivo de resgatar toda a humanidade. Foi essa interpretação que eu tive nesse parágrafo aí. Bacana, também cabe. É bom ter várias visões. Muito legal. Mais alguém? Posso passar?
Não, eu também tive uma outra visão, um pouquinho diferente dessa. Eu imaginei assim, o sangue resgatou o espírito, quer dizer, da morte, o espírito que somos nós, né? Essência divina, nós já fomos resgatados. A gente já não tem, a gente já sabe que a morte não existe. A morte como aniquilação, isso já está resgatado. Nós já resgatamos essa ideia, né? Agora, o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Ou seja, aqui, ó, no intelecto, a gente já compreende isso, a gente já acredita nisso, que a morte não existe, que nós não vamos acabar ali, que nós não vamos, que a morte não é o fim. Isso a gente já tem certeza, está tranquilo a nível de intelecto. Agora, resgatar, o espírito tem que resgatar da matéria o homem, ou seja, passar isso para o sentimento. Passar isso para o sentimento é o quê? Quando a gente parar de ter medo de morrer, quando a gente parar de ter medo de perder os nossos amores, os nossos entes queridos, significa que a gente já trouxe esse resgate, esse entendimento para o sentimento. Porque a gente só sabe daquilo que a gente realmente internalizou. Então, enquanto a gente não internalizar essa ideia, a gente não tem ainda a consciência plena da vida eterna. Por isso que a gente ainda tem medo de morrer, por isso que a gente ainda tem medo de se separar dos nossos entes queridos, porque a gente ainda está preso na ideia material, a gente ainda está preso, ainda está algemado na matéria. Então, a gente ainda não tem essa consciência plena de que o amor vai além de tudo isso, transcende a tudo isso, e que o vínculo de amor com aquelas pessoas que nós queremos bem, que são os nossos grandes amores, não termina nunca. E que a gente vai estar unido para sempre. Então, eu acho que falta esse resgate do coração, da emoção, do sentimento. Eu entendi desse jeito. Posso falar uma coisa? Pode. Eu vi também por esse lado da Carminha, e até quando a gente está no plano espiritual, que a gente pede para reencarnar, esse sangue, que é o corpo físico, está resgatando o espírito, fazendo a gente passar pelas provas. E o espírito, que hoje está aqui na matéria, que se apega a ela, ele precisa desse resgate espiritual para que a matéria não o consuma. Aí. Muito bom. 4 excelentes abordagens, 5 excelentes abordagens, muito legal. Certa feita, conversando com um amigo, né, falando sobre a reencarnação, que é a segunda, né, a segunda parte que a gente toca aí, eu disse para ele o seguinte, que se a reencarnação fosse devidamente entendida, compreendida, mas principalmente por nós espíritas, vivenciada, ou seja, se a gente vivesse essa ideia da reencarnação, se isso fosse a religião do mundo, a reencarnação, tão somente acreditar na reencarnação, mas acreditar de verdade, fazendo disso a prova de vida, isso ia transformar o nosso nível de consciência para seres humanos civilizados. Por quê? Porque o branco não iria oprimir o negro, bem sabendo ele que nesta vida ele pode estar de cor branca, mas na outra não. O homem não ia subjugar a mulher, porque ele sabe que ele vai trocar de vestimenta carnal. O rico não faria expropriação do mais simples, porque ele sabe que pode, numa próxima encarnação, isso aí ele viver. Então, veja, a reencarnação, ela consegue fazer, nivelar. A reencarnação mostra para a gente a dualidade da vida, que vivemos uma vida dos dois lados, ou seja, eu sou aqui, estou encarnado, mas eu sou um espírito passando por essa prova. Então, a gente mesmo, nós espíritas, ainda não vivemos a reencarnação. A gente, como disse a Carminha, ainda estamos no campo do intelecto, mas nós não estamos no campo da vivência. E como a gente ainda não vive isso, a gente não vai conseguir amar. Por que a gente não vai conseguir amar? Porque a gente está, de alguma forma, ainda exercitando, ainda que inconscientemente, o egoísmo.
O egoísmo é exatamente isso. A pena que não estamos pensando como reencarnacionistas. É isso aí. A gente não pensa como reencarnacionista, a gente pensa como quem acredita na vida única. E por isso a gente tem apego às coisas, né? Ou seja, a gente é o meu carro, a minha esposa, a minha casa. E a gente não está muito disposto a ceder. Não, cara, eu trabalhei uma vida inteira, agora eu tenho sim, meu amigo, mas presta atenção. Como é que você vai fazer no seu dia a dia? Lembra que você está aqui só, a lição sabemos de cor, só não resta aprender. Você está aqui, é temporário. Então, a gente hoje sabe da reencarnação, mas vive como se não soubesse. Então, a reencarnação, ela nivela todos os seres à condição de filhos e que estamos aqui de forma temporal. Ok? Posso passar para o próximo slide? Tereza quer falar aí, Marcelo. Ninguém levanta. Fala, minha amiga. Eu só queria falar uma coisa. O momento que a gente está vivendo, né, é para a gente pensar muito sobre essa questão da reencarnação, né? Porque ela vem trazer para a gente, ela veio mostrar para a gente o quanto a gente precisa desapegar, né? O quanto a gente precisa perceber que a gente não precisa viver com tudo que a gente tem, que tudo que a gente tem sobra o suficiente para distribuir para quem não tem. E para alguns essa lição chegou, né? Chegou e a gente percebeu que a gente pode viver com... A gente só tem o pé direito e o pé esquerdo, então a gente só precisa no máximo de 2 pares de sapato, 3, né? Não precisa ter um closet com 40 pares de sapato e roupas em abundância. E quando a gente sabe que a gente só precisa de uma para ir na rua e quando chega já vai lavar, porque no outro dia tem que estar limpa para poder usar aquela mesma, que é para poder estar lavando e desbotando todo dia. Então, com isso a gente aprendeu muita coisa, né? Mas tem muita gente, tem muita coisa ainda a aprender, muita gente que precisa aprender muita coisa. É isso que eu queria colocar. Obrigada. Muito bom. Dando continuidade, e o Evangelho vai dizer assim para a gente. Há entre vós, vê se a gente se encontra aí, viu, gente? Vê se a gente se encontra, porque a gente gosta, né, sempre de olhar os outros, né? Há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento, ou seja, do amor, com animais, plantas e até com coisas materiais. É interessante, né, essa primeira frase, quando diz que há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que os outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. É interessante essa questão, porque eu conheço pessoas de uma inteligência assim, admirável, que não consegue compreender a questão da reencarnação. E o quanto, como o Marcelo falou, né, o quanto ela seria justa, o quanto ela nos nivela, o quanto isso não pode ser outra coisa senão uma lei divina. A reencarnação, inclusive, eu ia dizer no outro momento, né? Ela decorre da lei do progresso. Então, você precisa passar por essas várias existências para que você possa caminhar na senda do progresso. Mas até muita gente realmente não entende isso. Eu tenho um amigo católico apostólico romano, coisa que nem é comum tanto de se ver hoje, né? É verdade. E ele, meu amigo Júlio, meu irmão, não me venha com essa coisa de reencarnação novamente. É assim que ele se posiciona. Mas vamos lá, Marcelo voltou, né? Não é? Não era esse slide que ele estava lendo, era outro slide que falava do misantropo, que gosta de bicho, de coisas. Pois é, Carminha. Então, vamos lá.
pegando aqui já do... Esse germe, que germe é esse que fala? Estou lá no meio do texto, que é o amor, se desenvolve e cresce com a moralidade e inteligência. Embora comprimido pelo egoísmo, torna-se fonte de santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam as criaturas a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Olha, o carinho, porque né, o que antecede o amor é o carinho, o acolhimento, a amizade, a sinceridade. Isso pavimenta o caminho para o amor. Isso é um fato. Isso é um fato. Entendeu? Então, quer dizer, mas existem pessoas que realmente não querem esse tipo de coisa e a gente vai precisar aguardá-las no tempo certo, porque nem todas elas estão, digamos assim, em condições de entender isso. Mas a gente precisa ter paciência com elas. Por quê? Porque nós, por muitos e muito tempo, nos solidificamos, nos cristalizamos em ideias antigas e retrógradas e Jesus nos aguardou. Os nossos mentores espirituais não nos abandonaram. Então, se a gente não tiver paciência, que pelo menos a gente tenha respeito. Olha, eu não tenho paciência para conviver, mas eu preciso respeitar o jeito que você pensa. Entendeu? E aí, isso era a lei de amor, a reencarnação. Essa vocês já leram? Não, o Júlio começou a fazer um comentário na primeira oração aí. Tá. Existem pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Ou seja, como é que é? O cara vai reencarnar e vai gostar da minha mãe? Da minha mulher? Como é isso? Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente aos demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo. Ô, Carminha, respondendo aquela pergunta lá de que como é que eu vou amar o meu inimigo, né? Começa aqui a resposta. Pois bem, praticardes a lei de amor, tal como Deus a entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Tarefa é longa, difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina. Olha aí, Carminha, principalmente aos amigos espíritas. Preceito da nova doutrina, porque é ela quem? A doutrina, que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma, forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, e aí olha só que legal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade, disse Jesus, né? De nacionalidade. E disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Lembra que se a gente levasse ao pé da letra a crença na reencarnação, não existe mais a família dos Montecchios ou dos Capuletos. Agora a família é universal. Não existe mais, né? E a China, os chineses são assim, são assados. Não, cara. A gente já teve lá na China. Estamos agora no Brasil. Vamos para a Itália. Depois a gente volta para a França. Somos seres universais. A nossa casa não é nem o país, a nação ou o planeta. É o universo. Quando a gente conseguir entender isso, a gente então vai pacificar o coração. O egoísmo então vai ser diminuído. E aí a gente vai viver essa máxima do Cristo aí. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Porque quem é o vosso próximo? Tudo aquilo que vive. Tereza. É a Paula primeiro. Opa, Paula. Boa noite. Eu vou voltar lá na situação do misantropo, né? Da pessoa que se dedica a animais e plantas. E veio várias perguntas. Misantropo não é isso, não. Não, o que estavam falando lá? O misantropo é aquele que não gosta de viver em sociedade, nem de lidar com pessoas. Se ele se dedica a plantas e animais
e objetos, né? Isso, beleza. Tá. E aí eu vi falar, eu pensei em várias situações. Nós temos uma colega em comum, a minha conhece, e ela se dedica muito a animais, né? Muito. E ela faz com que os outros se interessem também. Eu não sei nem se ela deixa de cuidar das pessoas. Eu acho que ela, às vezes, também ajuda pessoas. Eu já vi ela ajudar pessoas. Mas eu acho importante o seguinte, eu acredito que essas pessoas também, esses espíritos, começar por alguma coisa, se dedicar primeiro a alguma coisa. E, nesse caso, as plantas, os netos, até elas perceberem que coisas... a dedicação espírita, as pessoas, né, em geral, e trazer ela para uma situação muito melhor. Mas eu me pergunto, e se não tiver quem cuide dos animais, como é que nós vamos? Por quê? Porque eu vejo bichos pela rua. Hoje mesmo eu vi um cachorro, tadinho, todo ferido. E é muito triste. Nós vemos o bicho abandonado, jogado na rua, ferido, machucado, e não tem... Eu não tenho ainda coragem de fazer isso, de pegar e nem tenho recurso para isso. Mas me pergunto, né? Eu acredito sim que aquelas pessoas que só exclusivamente daquela situação, não quer saber de todo o resto. Deixa, se tiver um parente doente, não ajuda, primeiro é o cachorro, primeiro é a planta. Eu vejo nessa situação. Eu estou errada? Estou equivocada? Olha, a minha visão é que acho que você fez, a colocação final ficou bem adequada. Se você deixa alguém, um parente, amíngua, em detrimento a um cachorro, é óbvio que os dois estão precisando, mas veja quem está mais, obviamente, a pessoa, o humano. Tudo o que é no excesso é ruim, entendeu? Agora, é óbvio que tem pessoas que são missionárias a cuidar dos animais, mas nem por isso ela deixa de cuidar dos seus, viver em casa, né? Cuidar também. O problema vai sempre ser, Paula, os excessos. Todo extremo é ruim. Tereza, minha amiga. Eu queria falar o quanto a reencarnação trabalha a questão do amor, né? A Anete Guimarães, muito interessante que ela fala. A Anete Guimarães, numa palestra, né, ela fala do amor materno. Ela pergunta qual é o maior amor que existe, né? Aí todo mundo na plateia responde que é o amor, o maternal, né? O amor da mãe pelo filho. Que porque é incondicional, eles respondem. Aí ela vai e conta uma historinha, né? Aí diz assim, vai todo mundo ali no automóvel, vai o pai e vai o filho, e vai a mãe, né? Aí acontece um acidente nesse automóvel, os três são acidentados, aí na próxima reencarnação, a mulher reencarna e recebe o marido como filho e o filho como marido. Aí ela pergunta, né? Quem você ama mais? Né? Então, a gente percebe que, na verdade, essa questão do amor, né, é a reencarnação trabalhando em todos os aspectos, né? Hoje você é filho e acha que é incondicional, né? Incondicional, quando a gente sabe que o incondicional tá ali atreladinho ao próximo item, que é o egoísmo, né? Tanto que a gente tem problema com a nora, a gente tem problema com a namorada do filho, né? O da filha. E aí, quer dizer, a reencarnação vem exatamente para fazer essa alinhagem, né? Igualar esses sentimentos. Hoje você é meu filho, mas amanhã você pode ser meu genro, você pode ser o meu esposo e assim por diante. Beleza. Falta agora a Eliane.
Tem uma passagem que eu gosto muito que pergunta assim: quem é meu próximo? E a resposta é aquele que caminha. E quem caminha? Quem está vivo. Então, seja a natureza, seja o animal homem. Então, esses são os nossos próximos e a quem precisamos amar. Então, toda forma de amor é válida. No caso, é importante sim ter quem cuide dos animais. Tem aqueles que se dedicam aos idosos, outros que se dedicam às crianças, outros que se dedicam aos animais. O importante é fazermos a nossa parte e, como foi dito aí, com equilíbrio. Sempre com equilíbrio. Não é porque o meu foco é ajudar o idoso que, se uma criança precisar de mim, eu não vou ajudar. Ou um animal. Claro que não. Agora, nós podemos sim ter um foco. Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu lembro, né, quando Emmanuel disse para Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Então, para que a gente consiga atingir esse estágio de amar o vosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos dessa disciplina e precisamos de estratégias, não é? Como o amor ágape, como dividir o amor sentimento do amor-atitude. Eu acho que nós não estamos ainda no estágio de amar o sentimento de amor a todos indistintamente. Aquele que nos fez mal, ou o desconhecido, mas podemos buscar amar com o amor-atitude, ou seja, ter atitudes de amor para com todos. Estar sempre pronto para ajudar, estar atento, orar, não desejar o mal. Então, as atitudes de amor, porque a partir daí o restante vai vir naturalmente. É o exercício. Só isso. Perfeito, Eliane. Vou passar aqui para o próximo. Eu pergunto aos amigos: quais serão os efeitos da lei do amor no melhoramento moral da raça humana? Quais serão esses efeitos? Como é que ficará a humanidade, né? O Evangelho diz o seguinte: os efeitos da lei do amor serão o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façai aos outros o que não quiserdes que os vos façam. Fazei-lhes ao contrário, todo bem que vos esteja ao alcance de fazer. E aí eu lembro aqui nesse segundo, né, que os rebeldes, os mais viciosos, é aqueles quando a gente tem aqueles amigos, né, da cervejinha, o peso está um pouquinho mais elevado, aí um deles, resolve entrar para a academia. Pronto, ele vira motivo de chacota, ele, né, começa a ser o chato, que ele já não quer beber, já não quer comer determinada coisa. Porém, quando vai passando o tempo e a gente vai vendo que a forma física ou o conhecimento dele começa a sobressair de forma positiva, a gente para de fazer a chacota e começa a entrar para a academia também, começa a frequentar, porque a gente já está vendo. Então, há uma necessidade de nós, cristãos, das diversas formas, denominações, que a gente comece a dar o nosso exemplo de como é fazer o bem, de como é que é já viver pelo menos acreditando e vivenciando a reencarnação.
para que a gente diminua em nós exatamente o preconceito e vivemos, então, um conceito do bem eterno. Ok? Vou agora para já aquele último slide. Gente, eu queria saber de cada um qual o tamanho do seu egoísmo. De 1 a 10. Entendeu? Não vou pedir para que vocês respondam, mas intimamente, qual o tamanho do teu egoísmo? Eu sei que vocês vão dizer assim, Marcelo, depende. É em relação à minha família, o meu carro, o meu corpo. É em relação a quê? Qual o tamanho do nosso egoísmo? E a gente precisa, então, avaliar. E aí eu vou pedir a Jaque para poder postar esse vídeo, que foi uma experiência feita, eu acho que na Austrália. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you stand 70? Actually, this is what 70 people looks like. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Bom, a gente trouxe esse vídeo, pessoal, para dizer o seguinte: quando é na vida alheia, a gente não tem o mesmo sentimento, mas quando a gente passar a entender que cada pessoa faz falta para alguém, é o pai, é a mãe, é o tio. Eu sempre tive essa visão quando na rua ia passando e aí via aqueles meninos novos, né, passando na frente do carro com a bicicleta, nem aí, você tem que frear, e eu pensava assim, meu sobrinho, meu filho, e eu quero muito que se ele um dia ele fizer isso, que o motorista tenha paciência com ele, não passe em cima dele, não jogue ele contra o meio-fio, porque isso é temporário. Ele um dia vai acordar, mais cedo ou mais tarde. Então, quando eu consigo ver na pessoa que está deitada, alcoolizada, um tio meu, a minha mãe, que foi alcoólatra, que ficou caída diversas vezes no botequim, quando eu vejo ela em cada bêbado, eu tenho um sentimento diferente, eu tenho um sentimento de compaixão. E naquele momento eu quero ajudar, eu quero tirar ela ou ele daquela situação. Eles não são estranhos. Eles estão estranhos para mim. São irmãos meus que eu ainda não conheço o nome. Mas se a gente começar a entender que a gente é de uma única família e de uma única raça, da raça humana, a gente começa a ver o mundo diferente. E se a gente começar a ver o mundo diferente, a gente vai ver que, na verdade, a grande religião cósmica é o amor. Essa, sim, vale em todos os planetas, em todas as galáxias, porque só essa tem reconhecimento pelo Pai. E é isso, meus amigos. Quero deixar aqui para vocês, né? A gente tem aqui uma último slide nosso aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Que é a tarefa do Espiritismo em relação ao egoísmo. E ele diz o seguinte, vou ter que diminuir aqui, né? Então, tiro daqui, diminuo um pouquinho mais, para poder ler com os amigos. Ele diz assim, a tarefa do Espiritismo em relação ao egoísmo. O egoísmo é a chaga da humanidade, e ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. E o Espiritismo está reservada
a de fazê-la, né? No caso, nós estamos falando aí da Terra. Ascendê-la na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas e dirigir as suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um, portanto, empregue todos os seus esforços em combatê-la em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo à felicidade do homem. Que a gente possa estar combatendo em nós cada uma dessas situações. Porque, na verdade, o amor à religião cósmica, e a gente precisa começar pelos pequeninos, dando os bons exemplos a eles. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Amém, Marcelo. Muito, muito importante, né? Essa mensagem e trazida de uma forma assim leve e bem interessante, né? Para a gente refletir. E eu ainda estou assim meio tocada, né, com aquele último vídeo que você botou, porque eu tinha falado nele numa última reunião nossa, na última reunião, citei exatamente ele, né, como ele mexe com as pessoas, né, nesse momento que a gente está vivendo. E muito obrigada pela sua contribuição e por essa reflexão de hoje, né? Então nós vamos ouvir a prece final com o companheiro Fabrício, para a gente poder encerrar o nosso estudo da noite. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso amigo, mestre tão querido, que nos deixou os ensinamentos que precisamos caminhar para evoluir e para nos aprimorarmos na lei de amor, que nós possamos entender que somente com o amor universal é que nós caminharemos para um mundo equilibrado de paz, de solidariedade e pensando no próximo como uma pessoa de nossa família sanguínea, que ainda é um laço mais presente em nosso pensamento no momento ainda. Que nós possamos transformar o amor que hoje nós sentimos pela nossa família sanguínea, transformar esse amor universal para com todos que aqui habitam o planeta e são nossos irmãos, que precisam de um auxílio, que precisam de um alento e que precisa de uma energia positiva para enxergar a luz. Que nesse momento nós estamos em oração agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo o teu ensinamento e lhe pedimos, Senhor, que abençoe, ampare e proteja a todas as pessoas no planeta nesse momento, em especial aos nossos amigos Selma, Ávila e Alcione, aqui de Petrópolis, da União Espírita Allan Kardec, que encontram-se hospitalizados por conta dessa pandemia e que precisam, Senhor, nesse momento, de toda a nossa positividade, de nossa energia plasmada em seus benefícios, e que não somente esses irmãos, Senhor, mas que todas as pessoas, todos os nossos irmãos que nesse momento passam por essa prova, por esse momento tão angustiante, tão que possam, Senhor, nesse momento receber a tua visita, o teu amparo e que possam restabelecer a saúde física para continuar ainda nessa encarnação no teu trabalho no bem. Que nós possamos continuar unidos e sempre ajudando uns aos outros e a todos os nossos próximos,
Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Fabrício. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora e todos aqueles que acessaram o nosso canal no YouTube, Facebook, para poder assistir esse estudo posteriormente. Fiquem com Deus e até a próxima quarta, se Deus quiser.